Recurso especial 635.659. A famigerada decisão de descriminalização do porte de maconha pelo Supremo Tribunal Federal. Meu nome é Rubem, eu sou pós-graduando em Direito Constitucional, Direitos Humanos e Mediação e Solução de Conflitos. E hoje eu vou te explicar um pouquinho sobre essa emblemática decisão do Supremo Tribunal Federal acerca do porte para uso próprio da maconha. O primeiro e mais relevante esclarecimento acerca desse assunto é a pergunta de que se foi realmente liberado o uso de maconha em espaços públicos, se realmente foi liberada o porte para uso próprio dessa substância. Nesse sentido, a resposta sobre essa pergunta ela é bem simples e direta, e a resposta é não. Não foi liberado o uso público ou porte de maconha ou de qualquer outra droga em espaço público. O que aconteceu foi a descriminalização da conduta de usuário, ou seja, a descriminalização daquele que porta o entorpecente em espaço público para uso próprio. Querendo ou não, se trata de uma dúvida muito comum, afinal a expressão descriminalização passa uma sensação de impunidade, uma sensação de que está liberado. Todavia é importante a gente ressaltar acima de tudo e a primeiro momento que nem tudo o que é ilegal é crime e nem tudo o que não é crime é legal. Existem várias outras condutas, várias outras questões punitivas que não envolvem necessariamente o crime. Dito isso, então, qual é a relevância prática dessa decisão para os usuários e para aqueles que estão envolvidos na aplicação do direito? No direito penal, nós temos uma máxima que é a de que não existe crime sem pena e nem pena sem crime. Ou seja, você não pode ser preso sem ter cometido um crime. Nesse sentido, temos pela doutrina e pelo próprio direito penal que pena é uma medida privativa de liberdade que se aplica às pessoas que cometam alguma conduta prevista como crime, tem como previsão a pena de restrição de liberdade ou também de multa, a pena patrimonial. Ocorre também uma discussão doutrinária muito antiga já, que o crime de porte de droga para uso próprio era um dos únicos crimes que previam pena prisão ou a pena patrimonial. O que se tem então dessa decisão do Supremo Tribunal Federal é que aquele que for surpreendido portando droga para uso próprio, seja entendido como para uso próprio, ele não vai ser mais considerado um criminoso, e sim vai ser considerada essa conduta como um ilícito administrativo e não mais um ilícito penal, não gerando assim as consequências previstas para fins de reincidência ou de qualquer efeito penal relevante. Cumpre ressaltar também que se trata de uma mudança majoritariamente doutrinária, uma tecnicidade jurídica. Trata-se de um desfecho temporário de uma discussão muito longa, já muito antiga, que não vale a pena a gente explorar nesse vídeo, por conta das suas nuances, das suas complicações. Nesse sentido, a gente tem mais uma referência, uma decisão de referência, uma jurisprudência pacificada que dá fim à discussão a respeito da diferenciação entre o porte de drogas para uso próprio e a conduta de traficância. Outra dúvida relevante, inclusive até algumas pessoas me perguntaram desde que essa decisão saiu será que essa decisão se aplica para todos os tipos de droga ou é só para maconha? Essa é uma questão um pouco mais complexa, haja visto que o tema 506, que foi o tema que deu origem a essa discussão, baseado no processo de 2011, que é o do recurso que eu falei no início desse vídeo, ele aborda tão somente a conduta de porte de maconha por parte do réu desse referido processo. Todavia, a ementa do acórdão, ou seja, da decisão que deu fim a essa discussão por parte do Supremo Tribunal, ela deixa claro a declaração de inconstitucionalidade da natureza penal do artigo 28 da Lei de Drogas, ou seja, deixa de ser crime, deixa de ter natureza criminal as infrações cometidas naquele artigo. Podemos observar que não houve uma delimitação específica apenas acerca do porte de maconha, que era o caso que deu origem à decisão, e sim a todas as drogas entorpecentes. Então, sim, em tese, sim, essa decisão referente à descriminalização, especificamente a descriminalização, realmente se aplica a todas as drogas. Porém, o que temos que ressaltar é a respeito da questão da quantidade de drogas que separa a presunção de usuário e a presunção de traficante. Essa quantidade não foi especificada a respeito das outras drogas, apenas da maconha.
Aproveitando esse gancho, a gente pode também elaborar um pouco a respeito da quantidade permitida, que foi emitida pelo Supremo Tribunal Federal, referente à quantidade de 40 gramas de maconha. Novamente ressaltando que essa decisão a respeito da quantidade foi elaborada apenas acerca da substância maconha, num peso máximo de 40 gramas. Isso significa que 40 gramas de maconha é uma quantidade permitida? Também não. O que aconteceu é que estabeleceu-se um limiar de presunção, ou seja, presume-se que aquele que for surpreendido portando 40 gramas de maconha é usuário e aquele que for surpreendido portando uma quantidade maior do que dessa quantidade de drogas é um traficante. Mas se trata apenas de uma presunção que pode, de acordo com o contexto em que foi encontrado esse agente, ser relativizada ou não. Como, por exemplo, se essa pessoa for surpreendida em posse de uma maquininha de cartão de crédito, ou se ela for surpreendida em alguma circunstância que faça parecer que ela seja um traficante, mesmo que ela esteja portando menos que 40 gramas de maconha. Ou, mesmo que o agente esteja portando mais que 40 gramas de maconha, se as circunstâncias do ambiente ali, do momento em que ele foi surpreendido, revelarem ou fizerem parecer que ele não é um traficante e sim um usuário, essa presunção também pode ser relativizada para a vantagem do agente. Então, na prática, para quem é usuário, mudou o quê? Nada. Nada mudou. O que se tem foi a descriminalização, ou seja, uma diferença meramente formal. A única coisa que aconteceu foi a mudança da natureza penal para a natureza administrativa da posse de drogas. Significa apenas que essa referida posse ela simplesmente não vai gerar mais consequências penais, ou seja, ela não vai gerar reincidência, não vai gerar maus antecedentes. Todavia, isso não quer dizer que ficou permitido fumar em espaço público. Inclusive, na verdade, é extremamente proibido fumar em espaço público, independente de qual a natureza da substância que está sendo fumada, inclusive cigarro também. Conduta essa que é inclusive passível de remoção do agente do local, caso ele não cesse com a conduta frente a uma ordem de algum agente competente. Além disso, no caso da maconha, ela segue sendo uma substância ilegal no país, segue sendo uma substância proibida pela Anvisa, o que significa que essa substância, uma pessoa sendo flagrada portando essa substância, está passível de ter essa substância apreendida ali no ato pelo policial ou qualquer outro agente responsável pela fiscalização. Ah, mas se é assim, e quanto aos policiais, o que mudou? Também nada. Os policiais seguem sendo competentes para acessar qualquer ilícito que eles encontrarem no espaço público. Inclusive, se tratando de um uso de uma substância ilegal no local, eles são competentes para realizar a apreensão dessa substância, que é considerada ilegal, e depois proceder à sua destruição. Isso significa então que o policial não pode conduzir mais o usuário para a delegacia? Também não. Até porque não tem como o policial saber que a quantidade que está sendo portada é de 40 gramas ou de maior que 40 gramas. Então, sim, pode ser que seja necessária a condução, mesmo que o agente esteja portando a quantidade inferior a 40 gramas. Por enquanto, segue sendo adotado o procedimento atual, todavia despenalizado, como foi previsto no próprio acórdão. Por fim, cabe a gente ressaltar também que ainda não está pacificado qual que vai ser o procedimento adotado pelas autoridades policiais frente a esse flagrante. Ou seja, os procedimentos adotados serão, por hora, os que estão previstos na lei. Então, sim, haverá a condução do usuário para a delegacia para serem feitos todos os procedimentos típicos. O que acontece é que esse procedimento não terá mais natureza penal e apenas perdurará essa questão do procedimento de condução à delegacia e da mesma manutenção do procedimento já previsto atualmente. Isso só vai ser mantido até que seja emitido pelos órgãos judiciários e pelas autoridades e principalmente pelo legislativo um novo regulamento a respeito de como se dará essa dita condução. Para finalizar, eu ressalto, nem tudo o que não é crime deixa de ser ilegal. Tudo que é crime é ilegal, mas nem tudo que não é crime não é ilegal. Você gostou dessa explicação? Então já dá aquela curtida, já comenta, já manda para aquele seu amigo que gosta de fritar o dedo do gorila e tá achando que vai ser de boa fazer isso em espaço público ou principalmente na frente da polícia.